Boa tarde, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, continuando a aula do texto 3, né? Que são 3 textos pequenos. A aula passada, então, nós vimos a primeira parte, que é o capítulo 9 do Marcelo Lopes de Souza, o livro lá Mudar a Cidade, que a gente vem usando bastante, né? Então, o capítulo 9 dele, que ele colocava o histórico, né? Da reforma urbana os artigos, até a Constituição, né, de 88, que estabelece lá os 2 artigos sobre a questão da cidade, né? Os artigos 182 e 183. Bom, então hoje a gente vai ver o que a Raquel Ronick, então, no contexto já do Estatuto da Cidade, né, a regulamentação daqueles 2 artigos de 88. O texto dela é desse período aí, recém-aprovada, 2001, 2002, quando foi aprovado o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001, então o texto dela deve ser aí, final de 2001 ou 2002. E depois o texto do Flávio Vilaça, As Ilusões do Plano Diretor, né? Que já é ali o esgotamento desse modelo de planejamento, né, que veio desde lá da questão da Constituição, né, que foi canalizando as demandas urbanas através de uma questão legislativa, né. E o Vilaça ele vai dar uma visão bem negativa, né. Se a Ronick traz uma visão positiva, né, assim, do recém-aprovado Estatuto da Cidade, o Vilaça lá em 2014, por aí, 2014, a experiência dele da participação na elaboração do Plano Diretor de São Paulo, né? Aí ele vai relatar essa experiência do Plano Diretor de São Paulo lá ali por volta de 2014, 2015. Bom, então nessa primeira parte de hoje, né? Segunda parte aí desses 3 textos, então da Ronick, nessa visão aí mais otimista do plano diretor, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que ela, naquele momento, ela está colocando, né? Sobre a importância, né? Da aprovação, a regulamentação lá dos artigos da Constituição, né? Então ela coloca lá, ó, depois de 11 anos, né? Então, Constituição de 88, né, vai dar lá 11 anos, né, vai dar por volta de 99, né, 2000. Ó, depois de 11 anos, o Congresso aprova o Estatuto da Cidade, né, que regulamenta os artigos da Constituição lá, 182, 183, como a gente viu a aula passada, né. Então, nessa regulamentação, ele vai especificar mais, detalhar mais aquelas leis que eram parágrafos, artigos genéricos, né? E ele vai desenvolver mais aquelas leis, né? Especificar mais aí o que elas devem fazer, né? Podem fazer e assim por diante, né? Então ela coloca, ó, o Estatuto da Cidade, então, que vai... Então, o Estatuto, né? O que é o Estatuto, literalmente? É um conjunto de leis, né? Literalmente o termo conjunto de leis. Então, o Estatuto da Cidade vai juntar tudo que tinha sobre cidade e urbano na Constituição de 88, né? Principalmente aqueles 2 artigos, estabelecer um conjunto ali referente, então, ao planejamento, ordenamento, né? As diretrizes, aí, o desenvolvimento urbano aí no Brasil a partir da Constituição Federal, né? Então, ela identifica lá, ó, uma série de instrumentos, né? Mas, principalmente, ó, vai trazer, né, ela coloca um conjunto inovador de instrumentos, né, para a intervenção urbana. Realmente trazer os instrumentos, né? Não adianta só trazer aqueles princípios, diretrizes, né, de como a cidade deve ser, crescer, tal. Não, tem que ter os instrumentos na lei para executar esses instrumentos, né, mais específicos, né? Aplicar esses instrumentos, fazer valer isso, né?
Então, primeiro, ela indica assim, agora sim chegou um conjunto de instrumentos para aplicar, né, diretamente no ordenamento da cidade, no desenvolvimento da cidade. E, olha lá, uma nova concepção de planejamento e gestão, que traz a ideia da participação direta, né, da população no planejamento e na gestão também, né? Então isso é importante. As inovações que o Estatuto da Cidade vai trazer, né? Vai avançar aí depois de tanto tempo, aí mais de uma década sendo discutido, né? Então, ó, ela vai subdividir, né, essas inovações em 3 categorias, né? 3 categorias mais ou menos que a gente já tinha falado. Ela subdivide lá, que tem a questão, além dos instrumentos, né, e da gestão participativa, também a questão da regularização das terras urbanas, né, tanto públicas quanto privadas. Então, ele também traz essa questão, né? O que ele possibilita em relação às ocupações de terras, né, públicas ou privadas? Então, mais esse conjunto de leis aí, né? Então, esses três conjuntos aí, né? 3 categorias de lei que ele vai avançar, né? O Estatuto da Cidade. Então, primeiro lá, ó, né? Os instrumentos urbanísticos para induzir as formas de uso e ocupação do solo, né? Então, instrumentos urbanísticos, isso é interessante, né? Instrumentos urbanísticos para induzir as formas de uso e ocupação do solo, mais do que normatizar, né? Porque a gente tem muitas leis, claro que ele vai normatizar, né? Também. Mas só leis rígidas, né? Também não resolve, porque às vezes elas acabam sendo desrespeitadas ou nem aplicadas, né? A gente vai ver os exemplos aí mais para frente, né? Uma lei muito rígida que vai ter reação, gerar processo ou pressão da população ou de grupos de interesse dentro da cidade, como o capital imobiliário, essas leis normatizar muitas vezes de uma forma muito rígida também não vai funcionar, né? Então, ela coloca esses instrumentos que atuam no sentido mais para induzir do que normatizar de uma forma muito rígida, né? Voltando aqui, pessoal. Então, conjunto de leis aí voltados mais a induzir as formas de uso e ocupação do solo da cidade, né? Mais do que normatizar, né? E aí vai dar um exemplo disso, né? O IPTU progressivo, né? Imposto Predial Territorial Urbano. Normalmente, então, ele é aplicado, né? Em relação ao tamanho do terreno, da área construída, da localização, né? Desse imóvel, desse terreno na cidade. Agora, então, é uma forma de arrecadação, né? Do uso e ocupação do solo na cidade, né? Pelo poder municipal. IPTU, né? Imposto municipal. Agora, o IPTU progressivo, ele visa coibir terrenos ou imóveis que estão não utilizados dentro da cidade, né? Ou subutilizados. Por quê? Porque o espaço urbano aí, ele tem uma série de infraestruturas, serviços, né, que tem um custo para a cidade como um todo. Todo mundo está pagando, né, através aí dos impostos, IPTU, né, o uso da cidade. Então, aquela ideia da função social da cidade e da propriedade urbana, né, todo mundo está pagando por esse uso. E se um proprietário particular tem um terreno lá vazio, sem uso, né, com toda a disponibilidade de infraestrutura, serviço ali, água, luz, esgoto, ônibus, passa na porta, né,
todos os serviços, a proximidade do serviço, né? A terra urbana não é só um terreno, né? Ele é um espaço da cidade em termos de toda essa infraestrutura e serviço, né? Que implica também. Então, um terreno que está lá vazio esperando valorização, né? Aquele espaço. Aquele terreno poderia estar sendo ocupado, aquele imóvel subutilizado poderia estar sendo mais ocupado. Então, o progressivo ele visa coibir essa especulação imobiliária, esses vazios urbanos à espera de valorização, né, no futuro para vender mais caro. Isso que causa na cidade, né? Como esses vazios urbanos não estão ali disponíveis para ocupação, a tendência é que a população, né, buscando moradia, vai ter que procurar terrenos, casas mais distantes ainda, né, abrir novas áreas de ocupação, expandindo a mancha urbana da cidade, inclusive para áreas vulneráveis do ponto de vista ambiental, de risco, né? Então isso faz, um dos fatores, né, que a cidade, o crescimento horizontal da cidade seja muito grande. E isso tem um custo para levar essa infraestrutura para esses locais mais distantes. E um custo para a população que vai morar mais longe, vai gastar mais tempo, dinheiro com o transporte também, né? Então, o IPTU progressivo é uma forma de tentar, né? Não é proibir, a pessoa pode deixar o terreno vazio lá por um tempo, mas o IPTU, esse IPTU progressivo, né, ele vai aumentando, sendo remanejado ali o valor dele todo ano, né, para impedir que tenha esse uso especulativo, né, quando nós todos pagamos, né, por toda a infraestrutura da cidade de serviço, né, mas que alguns se apropriam privadamente, né, dessas condições da cidade, das infraestruturas, tudo isso, né, através da especulação, né, a famosa especulação imobiliária. Então, o IPTU progressivo ele visa, né, induzir o uso, mas no final ele acaba sendo, como é que fala, mais coercitivo, porque a prefeitura, ao final desse processo, 5 anos cobrando IPTU progressivo, aquele terreno pode ser desapropriado. Né? Então a prefeitura notifica, primeiro, né, uma primeira medida, a prefeitura notifica o dono a dar um uso, né, para aquele terreno, ou aquele imóvel lá subutilizado. Se ele não fizer isso, né, ou lotear um terreno gigantesco e vender, né, dá um uso social para aquele espaço, está lá vazio. Né? Se ele não fizer isso, no segundo ano o IPTU já vem mais caro, no terceiro ano mais caro, no quinto ano mais caro ainda, né? E depois do quinto ano a prefeitura pode desapropriar esse terreno. Então, é nesse sentido, de coibir a especulação, né? Tentar coibir a especulação imobiliária através desses vazios urbanos, né? Que tem um custo para a cidade como um todo muito grande, né? Então, um desses instrumentos é as prefeituras lançar IPTU progressivo. Vejam na cidade de vocês, tem a aplicação do IPTU progressivo, né? Veja se ele ocorre aí na cidade de vocês. Normalmente ele não ocorre, porque isso tem um custo político muito grande, né? Quem que são os donos das grandes clevas, vazios urbanos dentro da cidade? Bom, mas aí já é o problema, ela está indicando, né? Chegou esse instrumento, é importante, né? Aí a aplicação dele, vamos ver depois. O outro instrumento que ela vai indicar é o solo criado, né? O que é o solo criado, né? Então, ou direito de superfície outorga onerosa do direito de construir. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender o solo criado. Todos têm direito a construir, né, dentro de um limite lá especificado, né, de ocupação, né, do solo na cidade. Então, excedendo esse limite,
excedendo esse limite, o que vai acontecer? Pode exceder? O terreno é meu, eu construo o quanto eu quiser? Não, né? Então, essa é a ideia da função social da cidade e da propriedade. Sobre o direito individual do proprietário privado, tem um direito social. Então, se a prefeitura, através do plano, do zoneamento, estabelecer um limite máximo de área construída, né, e a lei permite construir a mais do que esse limite, até o a mais aí também tem um limite, né? Não é infinito, né? A mais do que esse limite estabelecido, ele pode construir a mais, mas ele vai pagar pela essa construção a mais aí do limite estabelecido para cada área da cidade. Por isso que é o solo criado. Se ele criar mais solo do que o estabelecido na lei, então ele vai pagar esse direito de superfície outorga onerosa do direito de construir a mais, né, do que estabelecido em lei. E aí, a ideia é pegar esse dinheiro aí, né, cobrado através desse tributo, né, que o proprietário pagou para construir a mais, e investir esse dinheiro em infraestrutura da cidade, né? A ideia era na própria área, né, onde foi arrecadado esse tributo, mas isso não vai ser uma boa ideia, porque normalmente onde esse tributo vai ser cobrado mais é nas áreas mais valorizadas. Se for investir nas áreas mais valorizadas, vai continuar com mais infraestrutura e mais valorizadas, né? Então, mas isso é importante, né? Porque as áreas mais valorizadas, né, são mais visadas pelas construtoras e pela verticalização, né? Então, porque tem a centralidade dela, né? Toda a infraestrutura e a centralidade, o custo da localização, lembra lá do valor localização que o Vilaça falava, né? Naqueles textos de geografia urbana, né? Então ali o valor do solo é muito alto. E por isso que vai compensar pagar mais pelo direito de construir, né? Porque ali tem uma demanda maior. E o lucro também vai ser maior naquelas áreas. Então aí a prefeitura tentando captar um pouco desse ganho, né? Dessa mais-valia urbana que está ali presente naquele espaço, né, determinado. Na periferia, solo criado não vai ser muito, não vai ter um valor muito grande, né, na periferia. Não tem essa demanda, essa pressão na ocupação do espaço, né, como nas áreas mais centrais. Então, também a ideia de pegar esses recursos para reinvestir na cidade em projetos sociais, projetos de habitação popular e assim por diante, né? A ideia é essa, né? O princípio é esse, né? Então, o que é importante aí também, né? Além disso, lá, separação entre o direito de propriedade e o potencial construtivo, né? Seu direito de propriedade está garantido. Agora, o potencial construtivo, né? Não diz respeito só a você, mas a própria questão social da cidade, né? Como eu tinha falado. O direito tradicional, né? Chamado direito natural, alguma coisa assim, ele trazia essa ideia, né? A propriedade é minha, privada, então eu faço o que eu quiser dentro dessa propriedade. Não, mas acima do direito individual, né, do proprietário, tem o direito coletivo, né? O direito social, a função social da cidade que deve ser respeitada nesse caso. Então, trouxe essa separação, foi muito importante também, né? E aí, né, captar parte dessa mais-valia urbana que todos nós produzimos, mas que ela é apropriada individualmente, privativamente, né? Então, também, nesse sentido de fazer justiça social, né, justiça territorial a partir do espaço urbano, né? Então, são instrumentos que as prefeituras podem lançar aí, né, nos seus planejamentos.
Isso vai depender da aprovação, então, dessas leis, desses planos, né? Mas está lá, o Estatuto da Cidade, é uma lei federal, estabelece, né, que o poder público municipal, através da aprovação das suas leis de planejamento, podem praticar, né, essas intervenções no espaço urbano, de uma forma legal, né? Pode até gerar processo. O proprietário, não, eu não, né, não me recuso a pagar, tudo bem, então, mas isso vai para a justiça amparado em lei, né? Então isso gerou muita controvérsia, por isso que ficou 11 anos lá para votar na Câmara, no Congresso, né? O Estatuto da Cidade, porque isso contrariava interesses da construção civil, dos grandes proprietários, né? Imobiliárias, sei lá, que envolve esse capital imobiliário, né? Falando, isso aí a gente está perdendo um direito, é um direito nosso, né? É um direito nosso que já conquistado, né? Que a gente já tem esse direito adquirido, né? E agora a gente vai perder esse direito, né? Então isso deu muito debate, né? No Congresso para aprovar essa questão do solo criado, né? E o que fazer com esse dinheiro arrecadado também, né? É outra questão. Bom, essa ideia de solo criado, que tem o progressivo também, né? Que já está lá no Estatuto da Cidade, tá? Nos artigos da Constituição, só precisava regulamentar, especificar mais, né? Que era uma demanda que já vinha da luta lá por reforma urbana, né? Colocado. Lembra lá do plano diretor da Luiza Erundina, né? Antes do Estatuto da Cidade, ele já falava de solo criado. Então, o Estatuto da Cidade ele vai regulamentar essas questões, né? Agora, especificar mais. O progressivo, solo criado, né? Exemplo. Bom, a segunda inovação aí que o Estatuto traz, né? Olha lá, gestão com participação direta, né, do cidadão sobre o destino, os destinos, né, da cidade, né? Então agora o plano diretor, né, que é o instrumento básico do planejamento urbano dos municípios, né, ele tem que ser elaborado, né, e implementado com participação popular. Não só a elaboração, mas também a aplicação desse plano tem que ser acompanhado pela população. Então, participação direta do cidadão, né, na elaboração dos planos, na gestão, né, na revisão desses planos também, pela lei, né? Como? Né? Então, através de audiências públicas, né, no processo de elaboração desses planos, plebiscitos, referendos, né? Toda forma de pesquisa pública ou de participação, né, da população de forma direta, né, que nem a gente viu um vídeo lá do design urbano lá, que ia lá, os pesquisadores batiam na porta lá da população lá durante lá uma semana, né, faziam um monte de perguntas lá para a população, depois pegava aquelas questões todas, né, e tentavam traduzir isso em intervenções na cidade. Não, agora a população vai participar desse processo de colocação dos problemas, das demandas, né, e transformação disso em leis sobre a cidade, né, sobre o município. Então traz essa forma, né, de como deve ser a participação do planejamento, né? No caso é o plano diretor, né? Então tem essa regulação, isso é importante, né? Lá na regulação federal para a política urbana é que isso está numa lei federal, não depende de cada município estabelecer como que vai ser essa participação, não, a lei federal já estabelece isso, os municípios eles vão ter que cumprir, ou deveriam cumprir isso, né? Pela lei eles têm que cumprir essa participação, né? Que esses planos sejam elaborados, né, à luz do dia, não lá nos escritórios, né, nos bastidores lá,
por técnicos distantes dos interesses da população, né? Como era, né, os antigos planos de PDDI, né, planos diretores de desenvolvimento integrado, que eram planos bem bonitos, né, escritos, é um discurso bem bonito de atendimento aos problemas, né, às demandas da população, atacar os problemas da cidade, né, e assim por diante, mas eram planos genéricos, né, não tinham os instrumentos nem os recursos estabelecidos para tocar adiante o que ele estava prevendo lá, né, no plano. Então eram planos, os famosos planos de gaveta, né, a Ronick aí vai colocar como uma ficção tecnocrática, né, não resolvia nada. Ou aqueles planos bem, né, cheio de coisas, mas que não tinha aplicação. E no final criava um monte de exigências, né, que iam ser negociadas ali nos bastidores, né? Como é aquela frase famosa, né? De criar dificuldades para vender facilidades depois, né? Mas que no final tinha pouca aplicação no sentido do interesse público, né? De atender a maioria da população. Bom, olha lá, né? Então, que ele prevê realmente a participação direta da população e de associações representativas, né? Seja sociedade civil, de empresários, de sindicatos, de associação de morador, de ONG, mas que ele prevê essa participação, tanto individual do cidadão quanto coletiva aí dessas entidades representativas, né? O que mais que ele traz? Ó? Ele traz também, né, o estudo de impacto de vizinhança, o WAVE, né? Então, se a gente tem na parte, do ponto de vista ambiental, o EIA, não é isso? Estudo de impacto ambiental, o RIMA, né? Relatório de impacto no meio ambiente, dentro da área urbana, uma intervenção de impacto maior, que vai ter impacto socioeconômico, né, também ambiental, mas impacto socioeconômico na vizinhança dessa área urbana, que é EIVE, né, Estudo de Impacto de Vizinhança, né, ele vai ter que ser discutido pela população do local. Então, uma intervenção muito grande, que, né, a cidade, uma região da cidade, vou pegar um exemplo, uma avenida grande, que vai passar no fundo de vale de um rio aí que cruza a cidade, né? Um shopping center, um hospital, um distrito industrial na cidade, vai ter um impacto grande nessa área, né? Então, você tem esse instrumento, né? O WAVE, para levantar todos os impactos positivos, negativos, né? Sociais, econômicos, ambientais naquele lugar, né? A população tem o direito de participar, né? Como que ela vai ser compensada pelos impactos ali, né? A população moradora ou que trabalha ali, né? Transita por ali também pode participar, né? E aí, então, depois desse processo todo, né? Ele vira uma lei, né, um projeto de lei de operação urbana. Né? Operação urbana é essa intervenção já aprovada que vai mudar, por exemplo, os índices de ocupação dentro daquela área, uma escala de um bairro da cidade. Era um bairro residencial e agora vai mudar o uso para ser residencial e comercial. Né? Vai permitir verticalização lá, prédios até 30 andares. Era só residencial, casas térreas. E agora você vai ter comércio, você vai ter prédios, né? Você vai ter um shopping center aumentando o trânsito, barulho, circulação de tudo, gente, carro, caminhão, né? Então você tem um impacto naquela região. Então isso tem que ser aprovado, né? E vira uma lei de operação urbana, indicando de onde vai vir os recursos, todos os impactos ambientais ali previstos, né? Como que isso vai ser mitigado, né? Compensado de alguma forma, e impactos sociais, né? Econômicos e ambientais.
Então, a lei das operações urbanas. Vou dar um exemplo lá em São Paulo, né? O trabalho de campo aí que a gente vai, lá em São Paulo, aquela região da Berrine, lá, Água Espraiada, onde tem a Ponte Estaiada, né? Tem lá a Marginal Pinheiros. Foi feita uma operação urbana ali que era um bairro residencial, tinha favelas lá também, tinha o rio ali, né? Então era residencial de casas, assim, verticalização assim, mínima, terra, casa terra, sobrado no máximo, né? E aí o centro, aquele terceiro centro da cidade, né, empresarial, vai se formar lá, precisa mudar, então, os índices de ocupação da área para permitir a construção de prédios, né, comerciais, escritórios, né, administrativo. Então, lá foi feita uma operação urbana, tem que mudar a infraestrutura ali de circulação, porque vai ter uma circulação muito grande, né, com esses prédios comerciais, empresas vão se instalar lá. Então, mudar os índices urbanísticos, a infraestrutura de circulação, né, e as outras infraestruturas, porque está mudando o perfil de um bairro residencial para uma área, um centro, né, um subcentro importante, né, como aquela área se transformou. Então, ali a operação urbana da Água Espraiada, foram removidas as favelas daquela região, né, então teve um impacto social muito grande. Então, onde você vai colocar essa população? Eis o problema, né? Então, a operação urbana, esse instrumento permite essa modificação numa escala grande, né, dentro da cidade. Bom, e o terceiro aí, inovação que o Estatuto traz, né? A ampliação das possibilidades da regularização, né? De regularização das posses urbanas. Então ela coloca, né? Se a gente for pegar assim, em termos de irregularidade, né? Das formas de habitação dentro nas áreas urbanas do Brasil, mais da metade são irregulares, né? Loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, cortiços, né? Áreas de ocupação lá que não deveriam ser ocupadas, né? Do ponto de vista ambiental, problemáticas. Então, se a gente for somar todo esse tipo de habitação que tem uma irregularidade, a Ronick, né, coloca, né? As favelas, né? Mais de 50% das formas de habitação no Brasil estão irregulares, sob alguma forma de irregularidade. É muita coisa, né? Muita coisa. Principalmente as favelas, né? Então ela coloca lá, ó, desde os anos 70 a urbanização, né, de favelas, vem ocorrendo a urbanização de favelas, né? Regularizando algumas coisas nas favelas. Por quê? As favelas são áreas de ocupação irregular, né? Isso não tem título de propriedade, né? Ocupando aquelas áreas públicas ou privadas, e elas foram crescendo meio aleatoriamente. Como é uma área de ocupação irregular, o poder público não colocava muita infraestrutura naquelas regiões, né? Até para não incentivar mais a ocupação, né? Ou, sob o ponto de vista de risco, vai colocar infraestrutura naquela área e ele vai assumir o risco que aquela área tem, né? Ou aqueles moradores que estão ali, porque ele está cobrando água, luz, esgoto, assim por diante, se tiver, né? Esgoto, normalmente tem água e luz, né? O esgoto é outro grande, né, dos maiores problemas ambientais do Brasil, não é isso? Saneamento básico. Bom, então, desde os anos 70 foram ali sendo regularizadas, né, urbanizadas, né, entre aspas, essas áreas de favela, loteamento clandestino, assim por diante, né? Mas eles não têm o título da propriedade, né? Quer dizer, em algum momento eles podem ser expulsos, né, daquela área. Está morando lá 10, 20 anos, um belo dia aparece um dono lá com um ato de desapropriação, né? E vai ter que sair lá centenas, milhares de pessoas que estão morando lá há 20 anos, né? Naquela região. Então, desde que... sim. Então, essa população,
respeitado algumas condições, ela pode entrar com processo na justiça para regularizar essa propriedade, né? Então, de ocupação, ele virá um proprietário de fato, né? Pela lei, que é o direito de uso capião, né? Então, na área urbana, assim como tem na área rural, não é isso? Na área urbana, aquela área com menos de 250 metros quadrados, né? Ocupadas por uma família, desde que ela só tenha aquela residência ali, né? Ela ocupou por mais de 5 anos e ela consegue comprovar em áreas privadas, né, que o proprietário legal não reivindicou aquela área, né? Então, quem está ocupando ali há mais de 5 anos conseguir comprovar que ele está ali há mais de 5 anos, né, dentro dessas condições, então, que eu falei, ele pode entrar com um processo, né, para regularizar, então, a posse, né, dessa área, se tornar, então, proprietário, né? Pode ser uma ação individual ou ação coletiva, né? Se for uma região grande, né, eles podem se organizar e entrar com ação coletiva, que tem até mais força, né? Para rolar esse processo na justiça. Então, tem que ter todas essas condições, né? Terreno com menos de 250 metros quadrados, que a família só tem aquele terreno, ocupa mais de 5 anos, e que não há reivindicação do proprietário oficial nesse período todo aí, né? Então, olha lá, o Estatuto da Cidade, né, ele prevê a regulamentação através do uso capião, né? Agora, isso nos terrenos privados, nos terrenos públicos, onde está a maioria das áreas ocupadas, de favelas e assim por diante. Não. O Estatuto da Cidade não aprovou a concessão, que seria a concessão do direito de uso, né? Na área pública. Então, ele não seria o proprietário, ele teria uma concessão do direito de uso na área pública, mas por isso que demorou 11 anos para aprovar, né? Vetou, né? Vetou essa proposta aí, né? De virar lei também. Não, isso aí é bom no terreno dos outros, né? No terreno privado. Terreno da público não pode, né? E a maioria das ocupações, elas estão em terrenos públicos, né? E muitas vezes em áreas que não poderiam ser ocupadas por ponto de vista ambiental, né? Então, esse é o problema, né? E teve um grande debate na Câmara, porque se apresentava isso, né? As áreas públicas são áreas ambientais lá que estão com problemas, né? Fundos de vale que não deveriam ser ocupadas, áreas de proteção ambiental, reserva, mangue, né? E aí usou esse argumento para, né, proibir aí então, né, no terra pública não tem uso capião, seria essa concessão do direito de uso, né, nas áreas para coibir isso, né? Olha lá, vetou a concessão, né, do direito pelo pretexto ambientalista, mas foi o pretexto, né? Porque aí o poder público não permitiu, por quais interesses, né, a ocupação dos terrenos públicos, né? Agora a Runic fala, né, isso é uma lei federal, nada impede que os terrenos do Estado, né, os estados da federação ou os municípios possam regularizar os terrenos seus, né? Não os terrenos federais, mas os terrenos estaduais ou municipais. Ou que é isso, né? Nada impede, né? Ou a União conceder, né? De alguma forma, não está na lei, mas ela concede naquele local o direito, né? De ocupação ali. Eu não reivindicar, né? Então, sei lá, pode ser tipo um uso capião. Entra com processo de regularização e o poder público não reivindica, né, aquele terreno como seu legítimo proprietário. Tá? Mas foi vetado, né, a ocupação em terrenos públicos.
Bom, o que mais? Para finalizar a parte aí da Ronick, né, ela fala, ó, muitas cidades, né, por exemplo, lá não esperaram o estatuto, né, para aplicar essas inovações. Por exemplo, lá da Erondina, em São Paulo, em 91, por aí, né? Logo após lá a Constituição de 88, ela já estava fazendo um plano bem progressista, né? Então, muitas cidades não esperaram o estatuto, já começaram, né, a aplicar algumas das inovações que já vinham sendo debatidas e aprovaram lá nos seus planos diretores de alguma forma, né? E essa luta, como a gente já viu, né, vem desde lá do Movimento Nacional de Reforma Urbana, né, lá da década de 60, que foi retomado na Constituinte, assim por diante, né. Uma parte dessa luta foi traduzida em lei, né. É uma vitória? É uma vitória, mas só a lei sozinha não quer dizer que ela vai ser aplicada, né. A outra questão é a aplicação da lei, né. Olha lá, ó. É um conjunto de leis inovador que ela está colocando, mas boa parte dos instrumentos urbanísticos ainda depende dos planos diretores e da legislação municipal para aplicar essas leis, né? Então ela vê, naquele momento ali de aprovação do estatuto, ela vê de uma forma positiva, né? É uma conquista, mesmo que pelo caminho legal, né? Ela enxerga dessa forma, né? Aquele momento ali do estatuto. Bom, então agora a gente vai ver, né, a visão mais pessimista do Villaça, né? A gente vai ver a visão do Villaça. Só mudar aqui o slide, pessoal. Só um pouquinho aqui. Pessoal, pronto, então, mudando aqui a transparência, né? São dois textos curtos, já vai aqui na sequência, né? Então vamos ver agora a visão do Villaça, né? Aí uns 10 anos depois aí da Ronick, mais de 10 anos, né? Da Ronick está ali por 2001, 2002 e o do Villaça por 2015, né? Um pouco mais de 10 anos aí, o que aconteceu, né? Qual que é a opinião aí, né, a visão que o Villaça vai trazer sobre o plano diretor, mais de 10 anos depois, né, daí do Estatuto da Cidade, trazer esse conjunto de leis aí para o planejamento, né, municipal. E ele vai dar então esse exemplo da experiência que ele teve no governo da Marta Suplicy, né, a proposta do plano diretor, né, que é a prefeita no período lá 2012, 2014, né? Prefeita 2012 e 2015. E a discussão do plano rolou ali entre 2012 e 2014. Então ele vai trazer essa experiência dele, né? Não na elaboração do plano, ele participou ali como cidadão, né? No processo de participação direta do cidadão na elaboração dos planos, na votação, né? Então ele já começa o texto, né, de uma forma assim bem pessimista, né, crítica. Olha lá, ó, na processo de reeleição, aquele período de eleição, né, que a Marta tinha o direito, estava disputando a reeleição, inclusive, né, os debates eleitorais que tiveram naquele período, né, ele coloca, né, se o plano diretor era tão importante, né, o plano diretor ele é tão importante, né, e o plano diretor de São Paulo foi elaborado com mais de 1000 páginas, ele coloca 35 volumes, né, 338 ações estratégicas que o poder municipal ia executar, centenas de obras, né? Estava previsto lá no plano diretor. Nos debates eleitorais, nenhum candidato, ele fala nenhumzinho, né? Falou nada sobre o plano diretor, nem das 300 e tantas ações e obras, né?
Ele fala, nem a Marta Suplicy, que foi a prefeita responsável pela elaboração do plano, falou nada do plano. Pô, mas se o plano é tudo isso que se apregou aí, né, da sociedade, se o plano diretor ele é tão importante assim nas diretrizes, nos rumos do crescimento da cidade, por que que nenhum dos candidatos falou uma vírgula do plano diretor? Nenhum falou nada sobre o plano diretor aprovado. Isso foi aprovado. Nada. Mais de 1000 páginas. Plano diretor participativo, né? São Paulo, plano diretor e regional, né? Porque ele foi subdividido em regiões. A cidade é gigante, né? Problemas gigantes, então ele foi dividido como plano diretor e regional. Quer dizer, nenhum dos candidatos falou nada sobre o plano diretor, mas ele é tão importante assim, ninguém falou nada. Alguma coisa errada tá, né? E ele fala, ó, isso aí é o reflexo do abismo que separa, né? O discurso da prática, né? O discurso da prática do poder público municipal, né? O que ele apregou e o que ele faz, né? E também, importante que ele coloca aí, também resultado da grande desigualdade econômica e política da população dentro da cidade, né? É muita desigualdade. Isso reflete também numa participação também, né? Desigual, muito desigual, né? Então ele faz essa crítica, né? Outra também que ele coloca, né? Outra crítica. O plano diretor aparece como uma verdade socialmente aceita, né? Todo mundo fala, vou fazer uma pesquisa dentro da cidade. Você concorda com a elaboração de um plano diretor? A cidade precisa de um plano diretor? Todo mundo concorda, né? E nos perguntar, você é a favor de combater a fome? Todo mundo fala que é a favor de combater a fome, né? Então, é uma verdade socialmente aceita que ele fala, né? Todo mundo concorda. Agora, como, então, executar esse plano, sair da lei e fazer valer? Para quem é esse plano diretor? Ele é direcionado para todos, para uma minoria, né? Como executar? Não tem recurso para tudo. Dentro dos recursos existentes e objetivos colocados, quem que o plano vai atender, já que não dá para atender todo mundo? No período de 10 anos, normalmente ele tem um horizonte ali temporal, né, de 10 anos, né? Tem as revisões previstas, claro, mas no período de 10 anos, para onde essa cidade deve se desenvolver no período de 10 anos? Quem estabelece esses objetivos? É toda a população? Né? Os interesses colocados nessa projeção da cidade daqui a 10 anos, para onde que ela deve caminhar? Aí começam a aparecer os problemas, né? Então ele fala, o plano diretor dessa verdade socialmente aí, né, aceita, todo mundo concorda, né? Figuras ilustres, a imprensa, né, fala da importância do plano diretor, mas ele tem um cunho ideológico, né? De representar os interesses de quem tem mais poder econômico e político no final, né? Então, embora, né, ele deva colher todos, né, as demandas, os interesses de toda a população, mas vivemos numa sociedade de classes, né? E desiguais. Então, isso reflete também no planejamento, né? Ele fala, a grande parte da população nem foi lá participar. Outra, o capital imobiliário também nem apareceu, né? Ele fala, o sindicato lá de compra e venda de imóveis, capital imobiliário, né? Imobiliários, construção civil, nem falar. Por quê? Porque ele não tem interesse? Não, ele tem interesse. Só que ele tem outros canais de influência de participação, né? Já vai direto ali no político, né? Financiou aquele vereador, aquele prefeito, né? Vai na imprensa divulgar seus
né, seu ponto de vista, mas como se fosse de interesse de todos, por exemplo. Né, eu vi isso. Aí, se esse plano diretor for aprovado, vai gerar desemprego no setor da construção civil, no setor aí das empresas imobiliárias, no setor de bares, restaurantes, né? Vai gerar muito desemprego, vocês vão pagar por isso, né? População, né? Então era interesse privado sendo divulgado, né? Como que ia atingir o interesse de todos. É claro que ia atingir o lucro ali em primeiro lugar, né? Por isso que ele estava ali difundindo isso na imprensa de alguma forma para mudar, né, a posição da população contra ali medidas que estavam sendo tomadas, né, que não era muito de interesse desses grupos específicos. Mas eles têm poder de influenciar, de pressionar, né, mais do que a população desorganizada e desinformada, né, no final. Então, outra questão que ele coloca também, nisso que é interessante, né, para alguns poderes colocados, uma confusão entre o que é plano diretor e zoneamento. Por quê? O Vilaça ele tem esse ponto de vista, né? O que pega mesmo é o zoneamento, né? O zoneamento vai estabelecer o quanto pode construir numa área, o uso daquela área, se é residencial, comercial, industrial, é área de proteção, é misto, né? O quanto pode construir, o tamanho dos terrenos, que são, então, as leis de parcelamento de uso e ocupação do solo. E parcelamento do solo também, né? É aí que pega, né, os interesses. A construtora quer construir um prédio gigante lá, mas não pode porque tem um limite de terreno, de área construída, de verticalização, e vai reduzir o lucro dela, né? Então ela vai brigar para que ali sejam uns limites mais flexíveis, por exemplo, né? Então, porque a imprensa, ele colocou no período, falou, o plano diretor vai ser importante para o desenvolvimento da cidade, o ordenamento do seu crescimento, né? Como a cidade deve crescer, o plano diretor vai fazer isso e aquilo. Mas, no final, isso vai ter que ser traduzido em leis de ocupação. O zoneamento, que é uma lei, né, normalmente separada do plano diretor, pode vir junto também. A prefeitura que estabelece, né, o poder público estabelece. É o zoneamento que vai estabelecer esses limites. Aprova um plano diretor, mas não tem um zoneamento, aqui que nem Alfenas, a ocupação acaba correndo de acordo com os interesses do proprietário, né? Sem muitas leis ordenadoras aí, né, desse espaço urbano. Então, uma coisa também é assim, aprovar um plano diretor. A outra é o zoneamento. É o zoneamento que vai ter a briga, porque está limitando, restringindo de fato, né? E ele fala também, né? Por que então os candidatos lá na época da eleição nem falaram do plano? Porque o plano diretor ele tem duas questões, né? Como ele coloca lá, obras e ações estratégicas são cumpridas pelo executivo, né? São cumpridas pelo executivo. Agora, o zoneamento, né? A lei de zoneamento, a lei é para todos. Então, esse é o só retomar aqui uma coisa. Passou aqui, gente. As obras e ações estratégicas foram ignoradas pela imprensa e pela população. E ficou aquele debate em torno do zoneamento. Mas o zoneamento não é o plano diretor. Ele é parte do plano diretor. A imprensa, a população, confundiu o plano diretor com zoneamento, né? O zoneamento ele precisa da regulamentação das leis, né, de orçamento participativo, se for, dos zoneamentos todos, né, das leis lá, operação urbana, as outras leis, né, o progressivo, tudo isso precisa ser regulamentado em leis, né, e aí é que começa a pegar os interesses, né. Então havia uma confusão muito grande, plano diretor e o zoneamento, né. Como a gente vê, tem muito plano diretor aprovado, mas não tem as leis de regulamentação desses planos, quer dizer, ele não tem aplicação, né? É um plano lá de gaveta, como a gente já falou. Então,
Por quê? Né? O plano diretor tem esses dois conjuntos, ações, obras, né? Ações estratégicas que o poder público ele não é obrigado a cumprir, né? Ele pode cumprir, mas se mudou o governo, a prefeitura lá e não quer seguir aquele plano, que foi outro partido que fez o governo passado e ele não quer se amarrar àquele plano. Nada obriga ele a seguir aquele plano diretor, né? Então, as obras públicas, né? Outra, de onde vai vir esses recursos? Está estabelecido, né? É fácil fazer a lei, mas e os recursos que vão ser destinados para aquelas intervenções? Então, ele coloca o que cabe ao executivo cumprir é da escolha dele, é mero cardápio. Ele não é obrigado. Não pode ser obrigado a cumprir, né? Está na lei lá, no caso do plano diretor, né? Ele não pode ser, porque senão seria uma intervenção do legislativo sobre o executivo. Ele não é obrigado a cumprir. Se não houver pressão pública, muito menos ainda, né? Ele não quer ficar amarrado ao que o plano estabelece. Ele quer desenvolver a política dele, se for demagógica, o que for, né? E investir os recursos onde ele acha que é importante, ou outros interesses, vai saber, né? Então, esse é o problema, né? As ações estratégicas lá, obras, tudo isso, o poder público municipal, ele aceita ou não, escolhe o que dá para cumprir, o que não dá, e assim por diante. Agora, as outras leis, desde que sejam aprovadas como zoneamento, aí cabe todo mundo cumprir. Aí que a coisa pega, né? Olha lá, cumprido pelos particulares, né? Agora, ele fala, mas houve um desprezo, né? Um desprezo da absoluta maioria da população em relação ao plano diretor, né? Que nada tem a dizer a eles, né? Poxa, mas se ele, né, interfere na vida das pessoas, né, através dessas leis, por que a maioria da população não participou, né? Então ele vai falar, na verdade o plano diretor ele diz respeito a uma minoria da população nas áreas regularizadas, né, onde essas leis vão vigorar, que mora nessas áreas de maior poder aquisitivo, né, regularizadas, e que são uma área pequena da cidade, né, no total, proporcionalmente, uma área pequena da cidade onde essas leis são cumpridas e aplicadas, né, e essa população bem informada sabe o que vai mudar ali nos seus interesses com uma lei ali que vai mudar ali alguma coisa ali na ocupação da área. Então, mas e para a população em geral, né? Para a população em geral, essas leis não são aplicadas, não são respeitadas, né? Não chega lá, né? Nessas regiões. Dá um exemplo. Tem uma ocupação irregular gigantesca na área urbana. A prefeitura não tem para onde colocar aqueles moradores, tirar dali para colocar num projeto habitacional, numa área regularizada. Não tem dinheiro, né? É muita gente, vai precisar de muito recurso, uma obra gigantesca. Então, o que ele faz? Ele faz vista grossa, aquela população vai ficando lá, ocupando aquelas áreas irregulares, né? A prefeitura faz ali uma cosmética ali na área, né? Asfalta ali alguma coisa, retifica algumas ruas, coloca lá, traz a água, o esgoto parcialmente, né? Mas não tira aquela população que, vamos supor, no zoneamento não poderia ter ocupação ali, né? Então, para aquela população que mora ali também, o plano diretor não é aplicado ali, né? Ela nem tem interesse, né? Plano diretor. Muitas vezes, ou outras áreas, vamos supor, a população creche, praças, áreas verdes, área de lazer. E o plano diretor ele não especifica nada disso, né? Ou ele está lutando pela regularização da área fundiária, né, dele.
E lá o plano diretor está discutindo sobre praça pública. Para ele não é o principal. O principal para ele seria a regularização da área fundiária. Então, ele coloca, né? Se o plano diretor ele é aplicado a uma minoria da população e a minoria da área da cidade, né? Então ele não atende a maioria da população. O que é isso? A prefeitura também segue o que quer. O que sobra do plano diretor, né? Sobra muito pouco, né? Sobra muito pouco. Não, desprezo da absoluta maioria da população, né? Nada tem a dizer a essa população, né? Diz respeito a uma minoria e uma pequena parcela da cidade, né? O que sobra aí do plano diretor, né? Pouco ou nada do interesse público, né? Então isso é muito triste, né? Ele é aplicado só a uma pequena parcela, né, da cidade que participa, né? E aí ele põe uns trechos desse plano diretor de São Paulo, né, lá do período, né? Olha lá o que o plano falava, né? Um conjunto de medidas proposto pelo plano busca reverter a tendência à concentração dos benefícios do desenvolvimento nas mãos de poucos por meio da adoção de políticas públicas que tenham por objetivo a inclusão social daqueles deixados à margem no processo recente. SIC, né? Como é que chama? Estritamente, literalmente citado, né? Bom, aí fala, pô, o plano vai resolver tudo isso, que beleza, né? Que bom, como ele é poderoso, né? Intervir, né? Regularizar no interesse de todos, participação de toda a população, na elaboração, votação, aplicação do plano, né? Aquela coisa maravilhosa. Nunca o interesse, o poder público esteve tão distante da realidade, né? Fala, ó, de boas intenções está pavimentado o caminho do inferno, né? Esse povo está viajando na maionese, né? Só um plano discurso lá, velho, né, de sempre aí que foi elaborado. Devaneio, né? Então ele fala, ó, não estou atacando aqui o planejamento ou o planejamento urbano, né? Mas estou atacando esse formato de plano diretor que foi, né, já vem aí desde a Constituição, né, sendo apontado esse caminho desse planejamento, né? Então ele fala, não estou atacando o planejamento como um todo, né? Não sou contra o planejamento urbano, mas esse tipo de planejamento que esgotou, né? Seu modelo aí já não adianta mais, né? Não resolve nada, né? Ou muito pouco. Então, né, não se trata de atacar o planejamento, mas as ilusões do plano diretor, né? Aí ele vai fazer essa diferença de planejamento urbano, planejamento socioeconômico, né? São coisas diferentes. Ele não está assim atacando tudo para, né, uma política de uma visão de terra arrasada, né? Não, ele não está jogando fora o planejamento urbano, mas esse modelo para ele esgotou, né? Não serve mais para nada, né? Olha lá o que ele está falando lá, né? Planejamento urbano no Brasil necessita de uma revisão radical, né? Esse modelo que veio aí desde a reforma urbana, a gente viu, né? O Marcelo de Souza falou, ó, quando lá a reforma urbana, o movimento de reforma urbana, ela acabou sendo canalizada por uma luta no Congresso, né, para aprovar aqueles 2 artigos, deixou, né, o planejamento aí a intervenção na cidade, o poder de intervenção nesse espaço urbano deixou de ser popular para ser, não, nunca foi popular, né? Mas que reivindicava ser, né, participativo para uma luta legislativa. E por mais que a lei prevê a participação da população, né, como o Estatuto da Cidade, a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Essa participação é muito restrita, como o exemplo que ele está dando aqui de São Paulo. Imagine essas cidades menores, sem muito capacitação da população para participar mesmo, né? Então acaba prevalecendo os interesses dessa minoria, né?
que mais? Ó, os conteúdos do método do plano diretor devem ser redefinidos de baixo para cima, né? Porque esse foi o problema, né? O Marcelo de Souza falou que foi uma derrota, não foi uma derrota tática, né? Quando a reforma urbana virou uma luta legislativa, uma derrota estratégica dos movimentos sociais urbanos, né? Por quê? Ele coloca um planejamento que a minoria convoca a maioria a participar, né? A minoria pauta a forma de participação, né? Que vai ser lá debatido no processo de elaboração desse plano. Já está tudo errado, né? Ele fala, ó, o plano ele tem que ser, a participação tem que vir de baixo para cima, não o contrário, né? Os técnicos que estão lá discutindo o plano diretor tem que estar lá a serviço da população e não aquela visão elitista corporativa que eles são o dono da verdade, do conhecimento, né? De como fazer o planejamento, né? A população é ignorante, então ouve lá e a gente é que resolve aqui, né? Nós é que sabemos o que a cidade deve fazer. Lembra a herança, né? Aquele planejamento físico-territorial a priorístico, né? Então é bem essa visão ainda, né? Então ele fala, ó, precisa mudar todo aí o princípio, né? Já está todo distorcido, não resolve mais, a população nem tem interesse em participar, né? E o poder público também não tem interesse que a população participe, né? Ele fala, ó, então a população, então, em geral, é ignorante, é incompetente, não tem interesse em participar de medidas que vão mudar a sua própria vida. Ele fala, não é esse o caso, né? Que a população mais pobre não foi lá participar porque ela não viu como que todo aquele debate ou esse plano diretor vai atingi-lo, né? Atingi-lo lá, modificar as suas condições de vida lá, né? Ele sempre dá esse exemplo. Se o cara, né, não tem a regularização da terra onde ele mora, né? Ele vai estar preocupado com o índice de ocupação, índice de área verde, ele está preocupado primeiro em ser proprietário, né? Se tornar proprietário de fato não onde ele mora. Ele pode ser retirado dali de uma hora para outra, né? Então ele vê que a população não via meios de sua participação ali ser traduzida na melhoria de fato da sua condição ali urbana, né? Então ele fala, não foi ignorância da população, né? Ou incompetência dela, mas que ela não via a possibilidade de mudar suas condições de vida através do que aquele planejamento estava sendo proposto ali, né? De cima para baixo, técnico, né? Aquele tecnocratismo muitas vezes de esquerda, como Marcelo de Souza colocou, né? E a minoria, ele falou, a minoria não houve má fé dela, né? A minoria participou porque para defender seus interesses, né? Seus interesses de uma forma legítima, né? Agora, isso está anos-luz do direito coletivo, do direito público, né? Aquela minoria participou porque viu que aonde o plano realmente é aplicado, as leis de zoneamento, né? Aplicado, vamos supor, uma residencial bem chique, que só tem casas térreas. Agora vai liberar ali o zoneamento para permitir prédios. Isso aí dá uma briga danada, né? Aqueles moradores não querem essa verticalização, vai mudar a paisagem, o fluxo de veículos, o barulho, né? Eles querem aquela exclusividade daquela área, né? Então eles vão lá, por exemplo, vai agora permitir lojas, né? Nas avenidas principais desse bairro, estritamente residencial. A maioria da população não quer porque vai trazer movimento, barulho, né? Eles não querem isso. Eles têm um carro, pegam o carro e vão nas áreas comerciais, né? Embora essas lojas fossem para atendê-los, né? Mas isso aí já deu muito problema também, né? Então ali eles vão participar.
né? Para manter as características daquela área como área residencial, por exemplo, né? Então, ele está indo participar lá, né? Não é de mal intencionado, ele está defendendo seus interesses, mas e o interesse da cidade como um todo? Aí, né? Aí ficou bem longe, né? Ele fala, a maioria da população, né? Ignorou porque não vê a possibilidade de defesa dos seus interesses, né? E outra coisa que ele fala também, né? Quando esse plano ele é colocado de cima para baixo, né? Então, aquela questão do técnico, né? Aquela visão tecnocrática, né? Ele fala, ó, o especialista da cidade é quem mora nela, não é o técnico, né? O técnico tem que estar lá a serviço da população, traduzir as demandas da população, né? Numa linguagem técnica ali de urbanismo, de índices e assim por diante, né? O especialista é quem mora na cidade, vive os problemas da cidade, não é o técnico, né? Então a população deveria ser ouvida, né? Por isso que o plano diretor ele é alienado, ele é alienante, né? Aliena as pessoas também, né? Desvia o debate para coisas específicas, né? Que não atinge, acaba não atingindo o todo. Então ele é perverso, né? Que ele coloca lá, e ele é antissocial, porque diminui a participação da população, né? Afasta a participação da população ou da maioria, né? E aí, né? Para concluir o texto, ele fala, e a solução aí, né? Dos problemas, né? Ele fala, ó, eu não posso, no meu, assim, como intelectual, meu papel é apontar os problemas, mas apontar os problemas está muito longe, né? E a gente apontar os problemas, achar que já resolveu os problemas, né? É como que ele fala, né? Aí é uma distância gigantesca entre a teoria e a prática. Ou achar que a teoria comanda a prática, né? Não, isso vai ter que ser resolvido na prática, no debate, na participação de todos, né? Eu como intelectual, né? Ele colocando, né? Eu já estou fazendo meu papel aqui de fazer esse debate, apontar os problemas, né? Agora as soluções, ele fala, a solução é a obra coletiva, é na participação de todos, já que ele está criticando esse plano, né, elitista que vem sendo aplicado de cima para baixo. Claro que ele não vai defender isso, ele vai defender uma participação da maioria, né? Que a maioria participe, que a maioria indique, né? E não esse modelo que está aí, por isso que está aí esgotado, né? Sem futuro nenhum, ninguém acredita mais nesse modelo de plano, né? Então, a solução dos problemas que ele vê é por a participação direta da população, né? E não o que está aí, né? Eu anotei aqui também essa questão, o direito à cidade, né? Que o Lefebvre coloca, né? A gente fala muito do direito à cidade, né? E o plano traz todo esse discurso, direito à cidade, né? Direito social da cidade, direito social da propriedade, e assim por diante, né? O Lefebvre coloca, né? O direito à cidade não é só o direito à infraestrutura, né? À moradia, que é muito importante, né? Aos serviços. Porque muitas vezes a população acaba recebendo parte dessa serviço e infraestrutura e cai no individualismo, né? Na sociedade de consumo e deixa de reivindicar o que está faltando, né? Melhoria aí, tantas coisas que precisam ser feitas na cidade, né? Ela cai naquele mundo do consumo, se fecha ali nessa habitação que ela conquistou aí, né? A duras penas, ou por um projeto de habitação e assim por diante. Ele fala, não, direito à cidade é o direito de participar nos rumos da cidade. Porque quem participa dos rumos da cidade é essa elite, né? Dos rumos de acordo com os seus interesses, a cidade como lucro, né? Na apropriação dessa mais-valia urbana. Então ele fala, não, direito à cidade é esse direito à infraestrutura, serviço, tudo isso sim, mas é o direito de participação nos rumos da cidade, que é o que o Vilaça está apontando aqui como principal problema desses planos diretores. Beleza, gente? Então a gente viu nesse texto 3 aí, né, a parte do Marcelo de Souza, o histórico aí dessa questão da reforma urbana até a Constituição. Aí depois a gente pega a Ronick aí, né, e vê essa questão do Estatuto da Cidade, que regulariza lá os artigos da Constituição. E agora o Vilaça que aponta o esgotamento desse modelo de plano diretor, né?
A gente tem uma visão aí mais diversificada aí, né, no tempo, né, sobre esse modelo, né, onde ele desembocou hoje, que precisa dessa revisão toda, né. Pessoal, então, por hoje é isso. Obrigado aí pela audiência, pela paciência, né, e voltamos aí na próxima aula. Tá legal, pessoal? Até mais. Vamos continuando firme aqui, né?